Fala aí meus queridos, estamos aqui mais uma vez no canal do Whisper. E hoje o vídeo é um pouquinho diferente, é um vídeo relacionado a PC fraco, mas é um serviço um pouquinho fora do comum. Na verdade nem tá tão fora do comum, ultimamente ele tem se tornado uma coisa normal, né? Então hoje a gente vai falar do xCloud da Microsoft. Então vamos lá guys, de uma forma bem fácil, o que seria o xCloud? Ele é literalmente um stream de game, onde você roda um game alocado em um servidor, no caso da Microsoft, e esse jogo não precisa da capacidade do seu computador para ele rodar. A única coisa que você vai precisar é uma boa conexão com a internet, de preferência cabeada, tá? E só. Todo o resto do serviço é com a Microsoft e você só pluga um controle no seu notebook ou no seu celular ou na sua TV e joga, simplesmente joga. Mas essa história toda me deixou um pouco intrigado. Será que a Microsoft mesmo entrega o que ela diz que é para acontecer? Como que o seu computador se comporta quando você está rodando a aplicação? Quanto de internet você precisa para poder rodar o xCloud sem ter problema? Será que existe diferença entre o aplicativo do xCloud e o navegador Microsoft Edge? Ou então existe diferença de desempenho entre os navegadores compatíveis? Então, levando em conta todas essas dúvidas, eu resolvi o quê? Fazer teste. Hoje é o dia onde a gente vai saber se o xCloud realmente funciona bem ou funciona mal, se tem diferença entre o aplicativo e o Microsoft Edge. Vamos ver também o quanto de internet ele consome e o quanto você precisa ter na sua casa para poder rodar o xCloud sem ter problema. E então, sem mais delongas, vamos para os testes. É claro. Então vamos lá, guys. O primeiro teste que a gente vai fazer aqui é com o aplicativo do xCloud, certo? Como vocês podem ver aí, a gente está aqui com o gerenciador de tarefas aberto aqui. Ele está mostrando aqui pra gente a CPU, memória, o disco e a gente tem aqui o consumo de internet. Consumo de internet é uma coisa muito importante. Normalmente eu uso o Afterburner e tal, que ele fica bonitinho no canto da tela, tava mostrando, mas por algum motivo o Afterburner resolveu me deixar na mão hoje. Aí eu resolvi usar o gerenciador de tarefas aberto o tempo inteiro aqui para vocês acompanharem aí o teste, beleza? O teste de hoje é com o nosso i3 de terceira geração, tá? É um i3 3110, 2.30 GHz de velocidade, 6 GB de RAM, como vocês estão vendo, ele lê só 5.5, mas a gente tem 6 GB de RAM. Eu uso um SSD para o Windows e o consumo de internet. Só. A gente vai fazer um teste primeiro então com o aplicativo do xCloud. Bom, vocês estão vendo aqui que o aplicativo do xCloud está de boa. Ah, só para constar para vocês aqui, eu estou usando esse programa aqui para emular o controle porque o meu controle é genérico. Outro vídeo eu mostro pra vocês como é que funciona. Eu tava jogando esses dias aí o Jedi Fallen Order. Eu acho que é um jogo legal. É, pode ser. Vamos testar com ele. Então, a gente vai iniciar o game pelo aplicativo do Xbox. Então a gente já consegue ver ali, ó. Processador, memória praticamente não teve diferença. E já um leve consumo de internet. A gente teve uns picos no consumo de internet. O aplicativo do xCloud aqui já deixou a gente em tela cheia. A gente pode vir aqui. Ah, porra, um bicho aqui. A gente pode vir aqui tirar de tela cheia para vocês verem aqui a minha área de trabalho funcionando tudo certinho, tá? Aqui no aplicativo da Xbox não tem o Clarity Boost, que é uma função que tem no navegador Microsoft Edge. Então o Clarity Boost ele ajuda bastante na imagem. No aplicativo não tem, então já é um ponto negativo aí, Microsoft. Então vamos lá. Então a gente já está executando aqui o Jedi Fallen Order, beleza? Então eu vou continuar de onde eu parei. Bom, aparentemente ele está rodando legal. Então a gente está tendo um consumo ali. Tá tendo um consumo até razoável. Eu vi que ele consumiu 6 GB. 6 GB não, cacete. 6 MB de internet. É isso mesmo? É, ele consome, ele dá um pico e depois começa a consumir pouco, tá? Consumo real aí, ó. O game rodando. Tá, 8 MB de internet, 1 MB de internet. Ele tem momentos de pico, né? Que é onde ele carrega a imagem. Mas aparentemente ele não passa de 9, 10 megas de conexão de internet, beleza? O HD praticamente não, literalmente ele não está usando nada. A memória está em 2.9 GB. Então ele está consumindo 53% da capacidade de memória do meu notebook. E o processador ali está alto. Levando em conta que eu estou gravando, né? Então o meu processamento realmente vai ficar alto.
Mas mesmo assim, dá pra ver que ele tem alguns picos ali, ele nunca fica 100%, né? E, mano, tá rodando bem. Vamos ver aqui a chamada de rádio. É uma Venator. 72% de processador, 69%. Memória mais ou menos. Continua do mesmo jeito. Disco também. Consumo de internet em 2.1, 1 ponto alguma coisa. 14 mega, 11 mega, tá, ele deu um pico um pouco maior aí, mas não passou disso. Eu não sei se vocês perceberam aí, ele tá tendo uma leve dificuldade na renderização de imagem, Eu não sei pra onde eu vou por aqui. Será que eu tenho que pular aqui? Ele pula, nós temos partículas de água. Isso é muito interessante. O aplicativo da Microsoft eu notei que ele tem um pouco de dificuldade na hora de renderizar a imagem, na hora de atualizar a renderização de imagem. Eu achei um pouco esquisito isso. No navegador, no Microsoft Edge, aparentemente não tem. Aí, Gris, tá ocupado? Bom, eu tô tentando assistir, sabe? Não, eu não tô ocupado. Eu nunca tô. E aí, precisa de alguma coisa? Tô parado perto de destroços de 2 naves. Parece que não é o único piloto a ter problemas com o vento. Pera, você só percebeu isso agora? Onde você tava? Quer dizer, não tem ninguém melhor que eu. Aparentemente tá rodando bem. Só queria dizer obrigado. Sabe, Os picos de internet ali não passam de 15 mega, né? Ele manteve 15 mega, a memória também manteve a mesma coisa, ó, 51%, oscila entre 51% e 53%, então 2.8 GB, 2.9 GB de memória RAM, de consumo, né? O processador já deu uma diminuída, 66%, 68%, de vez em quando ele dá uns picos porque ele tem que atualizar, né, e carregar alguma coisa. Opa. Aí, beleza. O processador deu uma subida ali. Memória continua igual. Aparentemente normal. Consumo de internet também não mudou muita coisa. Ele tá mantendo ali um consumo razoavelmente baixo. Mano, e o jogo rolando. Aparentemente ok. Bom, guys, vocês viram que o aplicativo funcionou bem, mas vamos corrigir aqui uma informação. Enquanto estava rolando a gameplay, vocês viram que o consumo de memória estava em mais ou menos 2.8 GB, certo? Agora vamos levar em consideração alguns fatores. O primeiro fator é o consumo de memória do sistema. Computadores com 4 ou 6 GB de memória, o Windows aloca mais ou menos entre 1.8 GB a 2 GB de memória para o sistema. O segundo fator é o aplicativo que eu uso para emular o controle para poder funcionar, para eu poder jogar no controle. O terceiro fator e mais importante é a gravação. Sabendo disso, vamos fazer as contas. 2 GB de memória para o Windows, 100 MB para o aplicativo que emula o controle e mais ou menos 200 a 300 MB para eu poder gravar o vídeo. Somando tudo isso, nós temos 2.4 GB de consumo de memória. Durante a gameplay, o consumo de memória estava em 2.8 a 2.9 GB. Retirando os 2.4 GB, sobraram 400 a 500 MB de consumo de memória RAM. Então, o aplicativo da Microsoft consome entre 400 a 500 MB de memória para poder rodar o seu game sem problema. Então vamos lá, guys. A gente vai testar aqui o Microsoft Edge agora, né? Rodando o nosso xCloud. Só para lembrar para vocês, eu tô aqui, né, com o meu aplicativo aqui para poder funcionar o controle e a gente está gravando, então o consumo de memória vai ser maior. O gerenciador de tarefas está aqui para vocês darem uma olhadinha. A gente está com 3 GB de memória consumindo, tá? Ele consome mais memória do que o aplicativo, o navegador, aparentemente. Lembrando que eu estou gravando, né? Consome assim 100 megas a mais que o aplicativo, então acho que não tem muita diferença não. Mas vamos lá, vamos procurar um game aqui. Eu acho melhor testar com Fallen Order do mesmo jeito, né?
Então a gente já começou a rodar o game aqui. Aparentemente está consumindo menos processador, está consumindo um pouco mais de memória e internet ainda tá razoável. Não teve vários picos de conexão, não teve alguns picos para carregar o game só e só. HD nada, ele não usa o HD. Então vamos dar uma olhadinha aqui, guys. Aqui nas opções aqui, nós já temos aqui o Clarity Boost, beleza? Então a gente vai ativar o Clarity Boost e tem a opção de tela inteira que eu não vou usar agora. Então vamos lá, guys. Vamos iniciar a partida. Vamos carregar a jornada aqui. Eu vou tentar colocar... Não dá. Eu joguei um pouco depois daquilo, sabe? Aí eu tô bem mais na frente lá. Bom, vamos continuar de onde a gente parou mesmo. E mandar ver, ó. Agora exatamente estamos consumindo 7 megas. Ele deu um pico ali de 7.4 megas de velocidade de internet. Aparentemente ele mantém mais ou menos o mesmo valor. A gente está com o Clarity Boost do Microsoft Edge ativado, né? No aplicativo a gente não viu essa função. Aqui a gente tem essa função. O Clarity Boost ele melhora a qualidade da imagem sem usar tanto a sua conexão. Ó, teve um pico de 10 megas de velocidade ali. A memória ainda está em 3 GB, 3.1. Está consumindo um pouquinho a mais do que o planejado. Não sei para onde eu vou aqui. Aí eu tenho que passar ali, verdade. Então, vamos lá. Vamos dar um rolê. O Jedi vai chegar a qualquer minuto. E os nossos Aqui aparentemente a gente não tem aquele problema na atualização de taxa de quadros na imagem, sabe? A gente está consumindo aí 4.6 megas. Consumo razoavelmente baixo. O processador ainda está em... dá o pico de 60%, 70%. Só que ele volta a manter os 56%, 58% ali. Eu vou recuar. Mata o Jedi. E... deixa eu correr aqui. Posição do inimigo. Não deixe ele te derrubar. Aí, derrubei. Ele não é importante. O Império me fortalece. Então vem então Traidor. Zé Ruela. Vou te eliminar. Não vou vacilar. Fugindo de novo? Escória. Caramba. Errei um pouquinho aqui. Ó, tá tendo uns picos de 11 megas de velocidade de internet. O processador tá no alto. Sou a vontade do Imperador. Eu não defendo um golpe do cara, mano. Sim, dentro. Aí, deitou fácil. Então vamos lá, guys. Memória ainda continua a mesma coisa. Ele tá consumindo aí 200 megas a mais do que o previsto. Processador, ele continua um processamento alto, né? Ele tem que processar tudo que está acontecendo. E eu tô gravando, né? Levando em consideração que eu tô gravando. E a gente tem aí um consumo... Ele tá mantendo uma média de consumo aí de 8 megas de internet. 9 megas de internet, 10 megas de internet, 6. Ele oscila bastante, mas está rodando bem, né? Levando em conta que a gente está com o Clarity Boost ativado. Vamos desativar o Clarity Boost para ter uma ideia aqui. Então a gente desativa o Clarity Boost. Vamos ver como é que ele vai se comportar agora. Ele está mantendo a mesma taxa de quadro, não teve muita alteração. Ele não tem aquela falha na atualização de quadros. Dá pra nós ir ali. Como é que eu caio desse bagulho, mano? Consumo de 11 MB de internet, 12 MB de internet.
Beleza, estamos indo bem. Memória ainda continua o mesmo consumo, o processador ainda continua o mesmo consumo. Ele explode aquele bicho ali. Aparentemente o jogo tá rodando bem, tá rodando legal. Não vi muito problema, ele nunca passa de 15 MB de velocidade de internet, o que é uma parada interessante. Pra quem tem pouca velocidade de internet, né? Esse é o caminho da Terra das Sombras? Lembrando que eu não mexi em nada na configuração do game, nada, simplesmente nada, eu só boto pra jogar e acabou. O processador ele oscila bastante a velocidade, memória estável demais, estável pra caramba. Tem memória sobrando ainda no computador. E internet, se você tiver 15... Se você tiver aí uma conexão aí de 30 MB, 50 MB, você já consegue jogar. A operação está expandindo para o setor 7. Eles chamam de Terra das Sombras. Está infestada de hostis. A conexão tá rodando bem, tá legal. Tem uma coisa lá em cima. É foda. Aí. O jogo roda bem, tá mantendo bem estável as métricas ali. O processador tem oscilação nele de processamento, né? Mas ele se mantém bem. Memória também e internet também. Não passa de 15 MB. Não vi um pico maior que 12. Ah, bosta. Caí longe pra peste. Bom, mas beleza. Então vamos lá, meus queridos. Na tela aí pra vocês está aparecendo os dois testes aí durante a gameplay. De primeira nós já vemos aí que tanto o aplicativo como o navegador funcionam bem. As duas aplicações têm uma média boa de processamento, né, de uso do processador. O navegador Microsoft Edge consome entre 100 e 200 MB de memória a mais do que o aplicativo. Nenhum dos dois usa o desempenho do seu HD. E as duas aplicações têm um consumo médio de internet entre 10 e 15 MB de velocidade. O Microsoft Edge tem um ponto positivo por ter a função Clarity Boost. Em contrapartida, o aplicativo consome menos memória. Para quem tem PC fraco, isso aí pesa um pouquinho. A Microsoft está entregando o que promete e, na minha humilde opinião, o navegador Microsoft Edge me deu uma experiência melhor que o aplicativo, principalmente pela função Clarity Boost, onde você aumenta a qualidade da imagem e não aumenta o consumo de internet. Agora cabe a vocês testarem aí e comentarem aqui embaixo o que vocês acharam. O aplicativo é melhor ou o navegador é melhor? Minha opinião já tá dada. Ah, então um detalhe que a gente não comentou até agora, né? PC fraco, roda Xcloud de boa. Então é isso aí, guys. Valeu pela presença de vocês. No próximo vídeo eu vou testar outros navegadores que têm suporte ao Xcloud, mas por enquanto é só isso. Então valeu mais uma vez pela presença de vocês. Já aproveita aí, deixa aquele like. O vídeo é um pouquinho difícil de fazer, então eu preciso da ajuda de vocês aí. Se inscreve no canal, deixa nos comentários aí o que vocês acharam, se vocês fizeram o teste e como é que rolou o teste de vocês aí. Mais uma vez agradeço. Valeu, até a próxima e fui!